Oi, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no 1827 e hoje eu vou contar pra vocês quais são as séries de livros que eu iniciei a leitura, mas não finalizei. Então se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para as notificações. Se você me perguntar se eu prefiro série de livros ou livros únicos, eu simplesmente não vou saber te responder, porque eu gosto muito dos dois. Eu adoro sagas literárias, trilogias, séries literárias, enfim, seja de fantasia ou não. E eu também gosto muito de livros únicos, então vai muito da vibe, do meu momento, do que eu tô afim de ler. E como todo leitor, acredito eu tenho algumas séries de livros que eu comecei a ler, mas não dei continuidade. Seja porque eu fiquei com preguiça, porque os livros não foram mais lançados por aqui. E hoje, então, eu vou trazer pra vocês todas essas séries literárias que eu comecei a leitura, mas por algum motivo não finalizei. E aí, já deixa aqui pra mim nos comentários se você também tem alguma série ou algumas séries literárias que iniciou a leitura, mas não finalizou. Eu vou começar essa lista falando de uma trilogia que, quando eu li o primeiro livro, eu não sei se a autora já tinha publicado o segundo e eu que não sabia, mas eu não tive muita curiosidade pra ler. E eu tô falando de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu lembro que eu chorei horrores quando eu li esse livro, eu chorei horrores quando eu vi o filme, né? Porque tem um filme que foi baseado nesse livro. E eu fiquei super emocionada, eu amei a história, né? A gente tem aqui, então, a Louisa, que é uma jovem e vai trabalhar na casa do Will. O Will, ele está tetraplégico, se eu não tô falando errado, após um acidente que ele sofreu. Então, a gente tem uma dinâmica muito interessante dos dois personagens. O final, assim, destruiu meu coração. Quem já leu, quem já assistiu sabe, e provavelmente destruiu o coração de muita gente. Depois de um tempo eu descobri que seria uma trilogia, ou que já tinha o segundo livro publicado, eu não me lembro muito bem. Mas eu confesso que eu não fiquei muito curiosa pra ler. E não sei, simplesmente não me chamou muita atenção, então eu acabei optando por não ler. Eu não tenho interesse de ir atrás desses outros livros. Então, pra mim, ficou ali mesmo em Como Eu Era Antes de Você. Apesar de todo mundo falar muito bem da trilogia, eu acabo que fico só com o primeiro livro mesmo. E um outro livro que eu li só o primeiro volume e também não tive interesse de dar continuidade é o Fúria Vermelha, do Pierce Brown, que faz parte da trilogia Red Rising. E eu lembro que na época eu li, obviamente porque me chamou a atenção, tinha a ver com o futuro distópico. Nesse futuro distópico, a humanidade tinha colonizado Marte, então ele é uma ficção científica misturada ali com uma distopia. E eu lembro que eu fiquei muito interessada, mas eu não consegui gostar da leitura, eu não consegui me prender, ficar presa ali na história. Eu terminei de ler porque já tinha passado da metade do livro, mais da metade. Quando eu percebi que não estava funcionando pra minha leitura, como eu já tinha lido mais da metade, eu resolvi então finalizar. Mas eu não tenho interesse em continuar a leitura, não tive interesse e também não tenho interesse em retomar a leitura. Pretty Little Liars, embora tenha uma série de TV, ela foi adaptada de uma série de livros que conta aí com 16 ou 18 volumes, eu não me lembro. Até pouco tempo atrás eu tinha os 4 primeiros volumes, foram os volumes que eu li. Eu separei recentemente pra doação, porque eu percebi que eu não ia prosseguir com a leitura. Eu lembro que de início eu gostei da leitura e eu tava na época em que eu tava assistindo as temporadas da série, então eu queria entrar mais naquele universo, mas a escrita da autora começou a não me prender muito e aí eu simplesmente fiquei sem vontade de continuar. Eu terminei a série de TV, mas a série literária eu simplesmente desisti. Não que os livros sejam ruins, eu gostei dos livros, mas a escrita da autora não funcionou muito bem pra mim, então eu simplesmente resolvi não dar continuidade. Quando eu li o livro A Intuitiva, que foi, sei lá, o terceiro, quarto livro que eu li na minha vida, eu não fazia ideia de que fazia parte de uma trilogia, muito menos que aquele era o último volume. Eu não sei como é que são os primeiros livros, mas eu lembro que A Intuitiva eu tinha gostado bastante. Ele se passa ali no século XVIII, se eu não me engano, na Inglaterra, então a gente vê ali os bailes, nós vemos toda aquela coisa que é característica dos romances de época. A nossa protagonista, ela tem visões e ela tem uma visão com um cara, o qual ela vai procurar depois de um tempo esse cara pra informar, né? Mas eu lembro que eles começam a se relacionar, tem todo um mistério envolvendo esse personagem. Embora no começo ele não acredite muito nela, ele acaba tendo aquela sensação de que ela pode estar falando a verdade, então eles vão desenvolver ali uma dinâmica muito legal, que eu gostei bastante. Eu lembro que na
na época eu me diverti muito lendo o livro, eu gostei bastante, mas eu só fui descobrir que fazia parte de uma trilogia algum tempo depois. E aí eu fiquei com preguiça de ler os primeiros livros, porque o último livro ele funcionou muito bem sozinho, então eu acho que não tinha necessidade de ler os livros anteriores, então eu acabei deixando pra lá. Então eu já falei das séries de livros que eu simplesmente tive preguiça de continuar a leitura, então não fui atrás, ou por algum motivo não gostei. E agora eu vou trazer então pra vocês os outros livros, as outras séries que eu simplesmente não terminei. Não sei porquê. Não, na verdade existem alguns motivos, né? Por exemplo, a próxima série que eu vou trazer aqui pra vocês é porque o terceiro livro dessa trilogia não foi publicado no Brasil. E eu tô falando então da série Half Bad, que assim, foi uma das histórias de fantasia que eu mais gostei quando eu li, tipo, virou uma das minhas favoritas. E a gente vai acompanhar então o Nathan, que ele é filho de uma bruxa da luz e do mais poderoso bruxo das sombras. Ele tá prestes a fazer 17 anos e existe um ritual onde ele precisa passar após completar os 17 anos pra ver se ele vai ser um bruxo da luz ou um bruxo das sombras, né? Então, qual dos dois lados ele tem maior aptidão ali, os poderes. E ele é muito desprezado, discriminado, porque ele é filho de um cara ruim, né? Ele é filho do mais poderoso bruxo das sombras, então tem todo esse estereótipo. Então aí, antes dele completar esses 17 anos, ele sai em busca do pai dele pra poder tentar entender melhor a sua origem e tudo mais. A mãe dele já faleceu, ele mora com a avó. Então é bem o estilo de livro que eu gosto mesmo. E eu sou muito triste porque eu só li até o segundo volume, que foi o livro publicado. Não tem o terceiro volume, eu não sei o que aconteceu. Já faz um bom tempo que eu li essa série. Eu lembro que eu fiquei muito triste, muito chateada. É uma tristeza muito grande. Outra série que é mais ou menos nessa pegada ali, com bruxas e feitiços e magias e tudo mais, é a série O Conjurador, que é uma série que foi escrita inicialmente para o Wattpad. E a série mistura muitos elementos. Ela tem ali uma pegada meio Harry Potter, e aí mistura elementos de jogos de RPG, tem algumas coisas ali que são parecidas com Pokémon. É assim, é uma grande mistura, mas a escrita do autor é fenomenal. E eu lembro que eu tinha gostado tanto da história, eu li os 2 primeiros volumes, mas eu não li o terceiro. E eu não terminei porque na época eu tinha lido os livros do meu melhor amigo e ele não comprou mais o último, e aí eu acabei não indo atrás. Simplesmente eu não terminei essa série, mas ela é uma série que eu quero finalizar. Essa e as próximas que eu vou trazer aqui são séries que eu quero finalizar. E tem também A Maldição do Tigre, que quando eu li foi um surto, um vício. Eu li um livro atrás do outro, mas como o último volume, os 2 últimos volumes demoraram pra chegar no Brasil, ficou por isso mesmo, eu nunca mais fui atrás. Eu fiquei muito viciada quando eu li, eu adorava, embora eu não gostasse da protagonista, que era a Kelsey, eu gostava muito dos tigres. E assim, eu tenho um tigre branco de pelúcia, e eu dei o nome dele, ele tinha um outro nome, mas eu dei o nome dele de Ren, porque o tigre da Maldição do Tigre chama Ren. Então, acho que é assim, né, que pronuncia. Eles são indianos, então eu não sei. Mas, enfim, eu tenho um tigre branco e eu dei o nome simplesmente porque eu era muito viciada nessa série de livros. Pines, do Blake Crouch, foi um livro que eu li emprestado e na época não tava me chamando muita atenção. Mas conforme eu fui avançando na leitura, eu fiquei assim, completamente imersa nela, e depois eu fui descobrir que era uma trilogia. Eu acho que eu li em 2019 ou 2020, e desde então eu fico enrolando pra terminar essa leitura, porque eu precisaria comprar os outros volumes. E de verdade, foi um livro que me surpreendeu. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto assim da leitura, mas foi um livro que eu achei incrível. Eu gostei da escrita, eu gostei da história, e eu ainda vou terminar a leitura dessa trilogia. E falando de um dos meus autores queridinhos, que é o Rick Riordan, autor aí de Percy Jackson, ele tem várias séries, né, de livros baseados em mitologias diferentes, e eu tinha começado a ler Magnus Chase e os Deuses de Asgard, mas não terminei. Eu tenho o segundo volume aqui encalhado na estante. Não terminei de ler porque eu fui passando vários livros na frente, mas eu gosto muito, eu gostei muito, na verdade, do primeiro livro. Eu li, assim, super rápido. Então, assim, tá aqui, vai ser lido, com certeza vai ser lido, só não sei quando, mas eu ainda vou terminar a leitura também dessa série. E pra finalizar, eu vou trazer a Sarah J. Maas, que é uma autora que nos últimos tempos tem ganhado muito
destaque, muita visibilidade, seja por alguns posicionamentos dela, ou seja pelas suas histórias que são, querendo ou não, extremamente bem escritas. Tá, temos algumas problemáticas, na verdade temos várias problemáticas, mas eu gosto muito dos mundos, dos universos que ela cria. Tem duas séries dela que eu comecei e não finalizei a leitura, e eu tô falando de ACOTAR, que é tipo um surto, muita gente ama, eu também gostei bastante. ACOTAR é a abreviação, né, de Corte de Espinhos e Rosas, e recentemente ela lançou aí um quarto livro, né, na sequência, mas já tinha um bônus. E Trono de Vidro, que eu li até o segundo volume só. E ACOTAR, eu não continuei a leitura porque eu não tenho os livros, eu acabei não comprando. É uma série que eu tenho curiosidade de terminar assim, porque eu sei que muita gente fala bem. E depois tem também Trono de Vidro, né, Trono de Vidro eu li somente os 2 primeiros volumes, e aí eu simplesmente também não comprei, porque fui passando livros na frente, e esse aí ficou pendente. Então assim, eu sei de algumas coisas que acontecem, eu vou algum dia terminar a leitura dessa série. Eu gostei que a história é uma releitura bem diferentona, mas ainda assim uma releitura de Cinderela, assim como ACOTAR é uma releitura de A Bela e a Fera, e eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maas, e eu quero saber como é que tudo termina. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários se você também tem séries literárias que não finalizou, seja porque não quis ou porque ficou com preguiça, enfim. Não esquece de se inscrever aqui no canal e eu te aguardo então no próximo vídeo aqui no 1827. Tchau!